Uma boa noite a todos, boa noite a quem está aqui presente, boa noite a você que está assistindo a gente pelo YouTube. Chegamos a mais um capítulo, da série Os Mensageiros, o capítulo 38, cujo título é Atividade Plena. No canal do NED você tem as aulas anteriores, as reuniões anteriores, tem o Nosso Lar. E acabando Mensageiros, iremos para Missionários. Mensageiros, para quem não sabe, passou no cinema com o nome de Nosso Lar 2. É Mensageiros. E logo em seguida iremos para Missionários. Mas antes de qualquer coisa, peço que vocês fechem os olhos, mentalizem o vosso anjo da guarda, que está sempre do vosso lado, sempre lhes intuindo, sempre lhes protegendo. Às vezes ele se afasta da gente, não porque ele quer, é porque nós nos afastamos dele, mas ele está sempre por perto. Agradeçamos também a Jesus Cristo por ter cimentado esse caminho que nós temos que seguir. Agradeçamos a doutrina dos Espíritos por ser o Consolador prometido. Agradeçamos a todos os Espíritos que prepararam esse ambiente para nos receber, e a partir do momento que entramos nessa casa, tenhamos certeza que estamos sendo atendidos em alguma coisa que a gente às vezes nem sabe que precisa. E agradecemos principalmente ao Pai pela oportunidade da encarnação, dessa encarnação nesse momento, e que possamos evoluir um pouquinho que seja, nesse período que estamos encarnados, que assim seja. Então, como falamos, chegamos ao capítulo 38 de Mensageiros, Atividade Plena. Um breve resumo para quem está chegando agora. Mensageiros, esses dois rapazes aqui são os nossos heróis, Vicente e André Luiz. Eles estavam em Nosso Lar. E André Luiz, ao final de Nosso Lar, ele sentiu necessidade de fazer alguma coisa a mais do que ele já tinha feito. Ele queria aprender mais. Então ele foi levado até o Centro de Mensageiros. No Centro de Mensageiros ele foi todo preparado. Receberam passes magnéticos para aprimorar a visão, a audição, os sentidos, para que pudessem trabalhar no Centro de Mensageiros. E Aniceto, que é o líder deles, aproveitou eles dois e desceu para a Terra numa campanha de aprendizagem. Eles já passaram por vários lugares, já tiveram num campo de socorro, que é o Campo da Paz, e agora estão na cidade do Rio de Janeiro, na casa de Dona Isabel, Dona Isabel, mãe de 3 filhas e um menino, cujo marido desencarnou, mas continua trabalhando pelo bem da família dentro da casa, e transformou a casa num postinho de Nosso Lar na Terra, Casa que Dona Isabel leva com muito amor e fazendo o Evangelho do Lar uma vez por semana. E aí hoje, no capítulo 38, no capítulos anteriores, teve a reunião do Evangelho no Lar, a reunião já acabou, a reunião encarnada acabou, mas o trabalho entre os desencarnados continua, e a gente vai ver essa atividade plena do mundo espiritual, mesmo após o encerramento da reunião e mesmo após todos estarem dormindo. Lembremos que Dona Isabel e os filhos foram dormir, a Dona Isabel em desdobramento foi conversar com o marido dela e trocou impressões com o pessoal com os espíritos que estavam lá. Então vamos continuar. No salão acolhedor de Dona Isabel, permanecemos em plena atividade. Lá fora, começara o aguaceiro forte. Saúde. O aguaceiro forte era aquela chuva, do capítulo 35, que estava chovendo muito forte no Rio, e eles foram para a casa de Dona Isabel, e que muitos espíritos ignorantes tentaram também se proteger da chuva, mas ao encontrar aquele local iluminado, ficaram com medo e fugiram, porque eles não gostam muito da luz.
Então isso prova que a casa, quando é feito o evangelho no lar, quando tem uma harmonia, ela é protegida, né? Para que esses irmãos não comecem a entrar na casa e causarem algum tipo de transtorno para a gente. Lá fora começara o aguaceiro forte, mas tínhamos a nítida impressão de grande distância da chuva torrencial. Logo às primeiras horas da madrugada, o movimento intensificou-se. Muita gente ia e vinha. Numerosos irmãos, explicou o orientador, no caso Aniceto, encontram-se neste pouso de trabalho espiritual, na esfera a que os encarnados chamariam de sonho. Então, o que ele está relatando aqui? Que muitos dos espíritos que estavam lá em tratamento ou sendo atendidos, éramos nós, que estávamos dormindo e fomos levados lá em sonho, em desdobramento, para receber algum tipo de tratamento, alguma informação que fosse necessária. Não é fácil transmitir mensagens de teor instrutivo nessa tarefa, utilizando lugares comuns, contaminados de matéria mental menos digna, ou seja, nessa região onde nós estamos, os lugares comuns, estamos contaminados de matéria mental menos digna, que são os nossos pensamentos. Nas oficinas edificantes, porém, onde conseguimos acumular maiores quantidades de forças positivas da espiritualidade superior, é possível prestar grandes benefícios aos que se encontram encarnados no planeta. No caso, a oficina edificante era a casa da Dona Isabel, que é a casa de cada um de nós aqui, que a gente faz o Evangelho do Lar, a gente está tranquilo com relação a isso. Acentuei minhas observações, no caso André Luiz falando, acentuei minhas observações, verificando que muitas das pessoas recém-chegadas pareciam convalescentes, titubeantes. Algumas se mantinham de pé sobre amparo de braços carinhosos. Eram os amigos encarnados a se valerem do desprendimento parcial pelo sono físico que se reuniam a nós, aproveitando o auxílio de entidades generosas e dedicadas. Reconhecia, entretanto, que a maior parte não entendia com precisão o que se lhes desejava dizer. Ou seja, muitos estavam lá meio que tipo assim, onde estou? Muitos pareciam doentes, incompreensivos. Sorriam infantilmente, revelando boa vontade na recepção dos conselhos, mas grande incapacidade de retenção. Ou seja, é quando a gente ouve, entra por um ouvido e sai pelo outro. Eles não conseguiam guardar isso dentro deles. Por isso que muitas vezes eles são levados várias vezes. Eu estudava os quadros ambientes com justa estranheza. Sempre cuidadoso, Aniceto veio ao encontro de nossa perplexidade. Aniceto fala, Os espíritos encarnados, nós, disse, tão logo se realize a consolidação dos laços físicos, ficam submetidos a imperiosas leis dominantes na crosta. Entre eles e nós existe um espesso véu, é a muralha das vibrações. Sem a obliteração temporária da memória, obliteração é apagamento. Sem a obliteração temporária da memória, não se renovaria a oportunidade. Ou seja, se nós soubéssemos o que tínhamos que fazer, não ia ter valor nenhum o que nós fizéssemos aqui. Por isso que quando nós encarnamos, nós esquecemos de tudo o que nós prometemos. O véu do esquecimento que a gente fala. A gente não lembra o que prometeu quando encarnou. Porque a gente, quando encarnou, na hora de encarnar, a gente prometeu que ia ser Madre Teresa de Calcutá. Ou quase. Como você não se lembra, se você... A gente acaba escorregando, Arlindo? Se o nosso campo lhes fora francamente aberto, olvidariam as obrigações imediatas, estimariam parasitismo, prejudicando a própria evolução. Eis porque raramente estão lúcidos ao nosso lado. Na maioria dos casos, junto de nós, permanecem vacilantes, enfraquecidos. Vejam aquela jovem senhora encarnada em conversa com a vovozinha que trabalha conosco em nosso lar. Assim dizendo, Aniceto indicou um grupo mais próximo. A anciã, de olhos brilhantes e gestos decididos, abraçava-se à neta, lânguida, abatida, e palidíssima,
palidíssima. Nieta, Nieta é o nome da neta, tá? Nieta, exclamava a velhinha, em tom firme, não dê tamanha importância aos obstáculos. Esquece os que te perseguem, a ninguém odeies. A gente já consegue fazer isso? Não. A odiar ninguém? Não? É, verdade. A gente às vezes se pega com raiva de alguém, né? Conserva a tua paz espiritual, acima de tudo. Tua mãe não te pode valer agora, a mãe dela tinha desencarnado, né? Mas crê na continuidade de nossa vida. A vovó não te esquecerá. A calúnia, Nieta, é uma serpente que ameaça o coração. Entretanto, se encararmos de frente, fortes e tranquilas, veremos a breve tempo que a serpente não tem vida própria. É víbora de brinquedo a se quebrar como vidro, pelo impulso de nossas mãos. Vamos dar uma pausa aqui. Você viu que ela fala aqui em conserva a tua paz espiritual. Quando a gente sente raiva, ódio, quando a gente tem um sentimento negativo por alguém, quem é a primeira pessoa que sofre com esse sentimento? A gente. A gente. Porque às vezes a pessoa não está nem sabendo disso. Então a gente não tem que sentir... Aliás, tem eu acho que eu já comentei, mas tem um livro da Cristina Cairo, chama-se O Corpo Fala, da Cristina Cairo. Tem 1 e o 2. Muitas doenças que nós temos, muitas doenças são somatizadas de sentimentos que nós temos. Gastrite, úlcera, isso é ódio, isso é raiva, né? E se a gente não tiver esses sentimentos, claro que a gente ainda tem, né? A gente ainda está aqui, se a gente não tivesse mais esses sentimentos negativos, a gente não estava mais aqui, a gente já estaria em outro local, num lugar até melhor do que esse. Mas a gente tem que se esforçar para conservar a nossa paz espiritual. A calúnia, como ela está dizendo aqui, é uma serpente que ameaça o coração, o nosso coração. Entretanto, se encararmos de frente, fortes e tranquilas, veremos a breve tempo que a serpente não tem vida própria. Ela está falando aqui porque, pelo que eu entendi, a Nieta deveria estar sofrendo algum tipo de calúnia ou algum tipo de perseguição. E isso causava ódio para ela, né? E assim, quantas pessoas no mundo gostam da gente? Assim, 3, 4. O resto, ou não conhece, mas ou... quando a pessoa passa por uma coisa dessa, é difícil dominar. Sim, mas é difícil, mas uma hora a gente tem que começar, né? A gente tem que começar. É óbvio, a gente está aqui, se alguém... A gente ainda é meio tipo olho no olho, dente por dente, né? Lei de talião. Mas a gente tem que melhorar isso. A gente tem que... E tem uma diferença, né, Silvio, o Silvio pode me ajudar, entre raiva e ódio. Sim. A raiva é temporária. Estou sentindo raiva do jogador do Brasil que perdeu o gol. Mas a raiva é temporária, daqui a pouco ele vai lá, faz um gol e esqueci. Agora o ódio não, quando você alimenta um ódio por alguém, aquele negócio vai tomando uma proporção que faz mal para você. Entendeu? Porque aqui a gente pode sentir raiva? Pode. A gente é humano, a gente está encarnado ainda, a gente não é santo, né? A gente não é um espírito evoluído ainda. Agora, a gente não pode dar ração para essa raiva, para ela não virar ódio, né? Se ela virar ódio, aí essa víbora não fica de brinquedo, não. Muito pelo contrário. E vencido o espantalho, em lugar da serpente, teremos conosco a flor da virtude. Não temas, querida, não percas a sagrada oportunidade de testemunhar a compreensão. Aliás, né, bem lembrado aqui, obrigado pela velhinha, essa senhora. Quem mais foi perseguido do que Jesus Cristo? E ele tinha ódio de quem? De ninguém. Agora, ele deve ter ficado alguns momentos pesarosos, era quando ele ia rezar, né? Mas ele já era puro, nós não somos. Mas ele estava vivendo uma experiência na carne. A carne é fraca, ele mesmo falava, né? Então, assim, eu acredito que Jesus teve seus maus momentos também, né? Quando ele foi se encontrar com o Pai e pediu, Pai, me afasta de mim esse cálice.
Quem nunca falou assim, algo parecido, quando está com um problema ou coisa... Ele pediu também. Depois ele falou, mas que seja feita a tua vontade. Mas ele pediu. Então assim, Jesus quando veio à Terra, foi para viver uma experiência humana, né? Ele veio para viver uma experiência humana. Apesar de ele ser um espírito evoluído, Ele era um espírito evoluído. muito evoluído, claro, muito evoluído. Né? Ele era muito evoluído. Mas ele veio viver uma experiência humana. Né? Chico é um espírito evoluído? É um espírito evoluído. E mesmo assim, era vaidoso. Né? Não gostava de andar sem a peruca. Isso invalidou alguma coisa do que ele fez? Não. Não invalidou em nada. Mas ele tinha essa pequena vaidade, digamos assim. Né? Então, assim, a gente vem viver uma experiência humana, a gente corre riscos, né? Por mais que você queira sempre andar com a virtude, né? A flor da virtude, às vezes você escorrega. E é normal. Não se martirizem por causa disso. Eu escorrego 10 vezes por dia, ou mais. Ou mais. Só que antigamente, isso eu digo antigamente, ou numa encarnação anterior, ou anos atrás, eu cometia os erros e não estava nem aí. Hoje eu escorrego e logo em seguida eu falo, opa. Não, mas assim, que eu não cometa isso de novo. Aí eu me esforço para não cometer o erro novamente. Antes não, eu estava nem aí. Então, não percas a sagrada oportunidade de testemunhar a compreensão de Jesus. Jesus era compreensivo com todos. E foi um dos homens mais perseguidos na face da terra. Quem foi que foi perguntado uma vez? Se ele tinha, não sei se foi Gandhi, agora não sei se foi Gandhi, se não foi, me perdoem. Que uma vez perguntaram para ele se ele perdoou as pessoas que tinham o ofendido. E ele falou que nunca tinha perdoado ninguém, porque ele nunca se sentiu ofendido. Não sei se foi Gandhi. Foi Gandhi, né? Tanto que perguntaram para Gandhi também uma vez, Gandhi, quando é que você vai ser cristão? Aí ele falou assim, quando os cristãos se comportarem como cristão. Os espíritas se comportarem como espíritas, né? A Joana de Ângeles no filme tem uma cena, eu já falei isso aqui uma vez, né? Mas eu gosto de lembrar isso, que o Divaldo, em algum momento, ele falou assim, alguém perguntou para ele, ele falou, não, eu sou espírita. Aí a Joana de Ângeles olhou para ele no filme, né? E falou assim, você é o quê? Sou espírita. Você é quase espírita. E a gente aqui é tudo quase espírita. A jovem senhora não respondia, mas seus olhos semilúcidos estavam cheios de pranto. Demonstrava no gesto vago uma consolação divina, recostada ao seio carinhoso da devotada velhinha. E aqui está a nossa nieta, a velhinha, os nossos 3 heróis, observando a cena, a cobra, a víbora, né? E a flor. As duas estão encarnadas. Nenhuma das duas está encarnada. Não, essa aqui está encarnada, perdão. Essa está encarnada, que é a nieta, só que ela está em desdobramento do sono. O corpo está dormindo e ela está em desdobramento. Essa é desencarnada e esses são desencarnados. Tá? São todos espíritos. Aqui também é um espírito. Só que não está... Só está em desdobramento. O corpo está vivo. E aí o André Luiz faz uma pergunta para o Aniceto e para tentar entender, né? Esta irmã se lembrará de tudo ao despertar no corpo físico? Perguntei, intrigado ao nosso orientador. E aí o Aniceto vem com as explicações. Sendo a avó superior e ela inferior, e examinando ainda a condição dos planos de vida em que ambas se encontram, a jovem encarnada está sob o domínio espiritual da benfeitora. Digamos que a avó seria um anjo guardião dela. Entre ambas, portanto, há uma corrente magnética recíproca, salientando-se, porém, que a vovó amiga detém uma ascendência positiva. A neta
não vê o ambiente com precisão, nem ouve as palavras integralmente. Não esqueçamos que o desprendimento no sono físico vulgar é fragmentário e que a visão e a audição, peculiares ao encarnado, se encontram nele também restritas. O fenômeno, pois, é mais de união espiritual que de percepções sensoriais, propriamente ditas. A jovem está recebendo consolações positivas, de espírito a espírito. Não se recordará, despertando nos véus materiais mais grosseiros, de todas as minúcias desse venturoso encontro que acabamos de presenciar. Acordará, porém, encorajada e bem disposta, sem poder identificar a causa da restauração do bom ânimo. Dirá que sonhou com a avó num lugar onde havia muita gente, sem recordar as minudências do fato, acrescentando que viu no sonho uma cobra ameaçadora que logo se transformou em serpente de vidro, quebrando-se ao impulso de suas mãos, para transformar-se em perfumosa flor, da qual ainda conserva a lembrança agradável do aroma. Afirmará que soberano conforto lhe invadiu a alma e, no fundo, compreenderá a mensagem consoladora que lhe foi concedida. Isso acontece com muitos de nós, né? Com muita mais frequência do que a gente imagina, né? Às vezes me acontece muito isso, eu falo até para ela. Tenho muitos sonhos marcantes, entendeu? E eu não consigo. Às vezes eu fico o dia inteiro tentando unir os pontos, algumas vezes eu consigo e outras não. Mas eu tenho bastante esses sonhos com algumas pessoas que eu conheci, né? Que hoje já estão desencarnadas. Então eu aproveito para, pelo menos, ter esse momento de conforto, né? De mais sanidade. Sim. É muito bom, mas que são sonhos com muita frequência. São sonhos. A gente não tem a capacidade de destrinchar, né? São sonhos para nos dar mais ânimo na caminhada, né? Alguns deles, né? Quando sonha com alguém que partiu, um pai, uma mãe, um avô, alguém mais chegado, né? E eles vêm para dar ânimo para a gente mesmo, para dar instruções, mas a gente não tem essa condição de agregar tudo de uma vez, né? A gente pega as percepções, né? As percepções sensoriais, a gente vai lembrando da flor, do cheiro, da cobra, entendeu? E aí a gente vai juntando depois os cacos, né? Numa próxima oportunidade, possivelmente a nieta será levada de novo, né? Para receber mais instruções e tudo. E pode acontecer também de não lembrar nada, né? Sim. Às vezes acontece, você acordar e falar assim, sonhou o que hoje? Não tem a mínima ideia. Porque nem sempre você é levado para algum lugar, né? Nem tudo é regra, né? Não é tudo regra, né? No caso da Nieta, ela foi. Eu já tive sonhos completamente malucos. Eu também já. Entendeu? Que tipo assim, se eu falar para vocês o que eu sonhei, vai falar, isso aí fumou. Porque são coisas completamente loucas. Nada a ver com nada, mas e aí? Não estou nem dizendo dos sonhos violentos ou sonhos trágicos, não, sonhos completamente que não tem nada a ver com nada, entendeu? Continuando. Não se lembrará, contudo, das palavras ouvidas, indagou Vicente curioso. Precisaria ter, agora Aniceto falando, né? Precisaria ter adquirido profunda lucidez no campo da existência física, prosseguiu Aniceto, explicando. E devo esclarecer que recordará as imagens simbólicas da víbora e da flor, porque está em relação magnética com a veneranda avózinha, recebendo-lhe a emissão de pensamentos positivos. A benfeitora não fala apenas, está pensando fortemente também. A neta, todavia, não está ouvindo ou vendo pelo processo comum, mas está percebendo claramente a criação mental da anciã amiga e dará notícia exata dos símbolos entrevistos e arquivados na memória real e profunda. Lindo isso, significa que, mais uma vez, prova que o pensamento é energia, né? Que você pensa e seu pensamento pode alcançar distâncias inimagináveis, para o bem e para o mal. Então você vê que aqui a Nieta não estava ouvindo, ela estava percebendo, recebendo instruções pelo pensamento. Por quê?
Porque, deixa eu ver se é aqui. Eu acho que é aqui em algum lugar, ou é aqui mesmo. Relação magnética com a veneranda avózinha. Então, elas têm uma relação magnética, né? Ou seja, elas estão na mesma sintonia. Por isso que ela vai não lembrar de tudo, mas ela vai ter essa percepção gravada na mente dela. Desse modo, não terá dificuldade para informar-se quanto à essência do que a bondosa avó deseja transmitir-lhe ao coração sofredor, compreendendo que a calúnia, quando fere uma consciência tranquila, não passa de serpente mentirosa, a transformar-se em flor de virtude nova, quando enfrentada com o valor de uma coragem serena e cristã. Então aqui ela está falando, né, que a calúnia, quando a gente sofre uma calúnia, se você tem a consciência tranquila, isso não deveria te incomodar de forma alguma, né? Porque você sabe quem você é, você sabe o que você fez, você sabe o que você não fez. Então, uma calúnia, se você não fez nada daquilo que te falam, pouco te importa. E quem te conhece vai falar, não, a Lucimara nunca fez isso. Entendeu? Agora, quem não conhece vai falar, será que ela fez? Mas aí pouco importa, porque o que importa é o que você sabe, entendeu? E é isso que a vozinha da Nieta estava tentando passar para ela não se deixar abalar com calúnias, porque se ela tem a consciência tranquila, aqui ó, essa calúnia não vai passar de uma serpente mentirosa, a transformar-se em flor de virtude nova, ou seja, mais uma virtude ela vai angariar para dentro dela própria, quando ela enfrenta a calúnia com uma coragem serena e cristã. Oi. É que hoje a gente tem que ser... Peraí. É que hoje eu acredito que a gente tem que ser muito mais firme nessa questão de não se deixar abalar pela calúnia, né? Porque com esse poder que tem a internet... Sim. Às vezes a calúnia te leva para um buraco muito, muito grande. Até se você tem um comércio, uma coisa assim, e acaba caluniando o seu comércio. Então você precisa ter uma força, uma estrutura e realmente seguir todos esses princípios para não se deixar levar por ela. Né? Sim. Quantas a gente já ouviu falar de mentiras ou de fake news, né? Teve aquele trágico caso lá no Guarujá da moça, né, que foi confundida com alguém que maltratava uma criança, se não me engano, alguma coisa assim, né? E ela foi... eu esqueço o termo, mas... Linchada, obrigado, Arlinda. Ela foi linchada, né? E depois descobriram que ela não era a pessoa. Fazer o quê? Que fosse, né? Não, assim, mesmo que fosse. Mas para você ver o poder que tem da mentira. E o poder que a mentira tem para fazer as pessoas se deixarem levar pela mentira. Então, aí é difícil a pessoa não se revoltar numa situação dessa, né? Sim, eu não estou dizendo que é fácil, né? É porque é para pegar seu voto. Para pegar seu voto. Não, veja bem, ninguém está dizendo que amanhã, a partir de hoje, vocês vão sair daqui e não vão se incomodar mais com isso. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Porque uma calúnia pode destruir um comércio, né? Pode destruir uma vida, né? Então, mas a gente tem que tentar não se deixar abater, entendeu? E é claro, né? Que as pessoas ao redor, dependendo do tipo do grau de calúnia, que as pessoas ao redor comecem a entender que, calma, será que isso é verdade? Né? Será que isso é verdade? Hoje em dia você recebe muitas notícias no celular, e ainda mais com a IA, né? Muitas pessoas dizendo coisas que não disseram, fazendo coisas que não fizeram, né? Então a gente tem que ter muito cuidado. Quando você recebe alguma coisa, antes de ficar com o dedo nervoso e já compartilhar, dá uma pesquisada. É verdade isso que aconteceu? É verdade, não é? Não é? A gente vai chegar lá. Ainda não chegamos, mas vai chegar lá.
A lição fora profundamente significativa para mim, no caso André Luiz, e para mim também, e para vocês espero que também. Começava a adquirir amplas noções do intercâmbio entre as duas esferas. Pensei no longo esforço dos que indagam o mundo dos sonhos. Quanta riqueza psíquica, suscetível de conquista, se os pesquisadores conseguissem deslocar o centro de estudo das ocorrências fisiológicas para o campo das verdades espirituais. Lembrei a psicanálise, tese freudiana, as manifestações instintivas inferiores. Lembrando que André Luiz era médico, né? Então ele tinha essa condição, né? Tem a série psicológica do Divaldo, né? Da Joana de, que é muito boa. 16 ou 17? 16 ou 17, muito boa. Ajuda pra caramba. Percebendo minhas elucubrações, o devotado mentor dirigiu-me a palavra de maneira especial. Freud, asseverou Aniceto, foi um grande missionário da ciência. No entanto, manteve-se como qualquer espírito encarnado, sob certas limitações. Fez muito, mas não tudo, na esfera da indagação psíquica. Pela pausa do nosso instrutor, percebi que ele não desejava entrar em minucioso exame da teoria famosa. Lembrando, porém, a extraordinária importância atribuída pelo grande cientista às tendências inferiores, indaguei um tanto tímido. Haverá, porém, centros de reunião para os espíritos desequilibrados do mal, como acontece aqui aos amigos interessados no bem? O generoso mentor sorriu benévolo e asseverou: não hajas dúvidas quanto a isso. Através das correntes magnéticas suscetíveis de movimentação, quando se efetua o sono dos encarnados, são mantidas obsessões inferiores, perseguições permanentes, explorações psíquicas de baixa classe, vampirismo destruidor, tentações diversas. Ainda são poucos relativamente os irmãos encarnados que sabem dormir para o bem. E fazendo um gesto por demais expressivo, concluiu: livre-nos o Senhor de cair novamente. O que ele quis dizer com isso? Você falou, né? Às vezes mesmo rezando, mas aí você para e pensa, imagina se você não rezasse. Para onde talvez os seus sonhos te levariam? Talvez você tivesse um sonho de baixa classe, alguém te vampirizando, tentações diversas, né? E aí a gente reza, ora, né? Eleva o pensamento, agradece pelo dia, faz que nem Santo Agostinho, faz uma... Será que eu fiz alguma besteira e esqueci de... Será que eu não tenho que pedir perdão para alguém amanhã, alguma coisa assim? E aí vai dormir, né? Pede para a Alexia fazer um barulho de chuva, né? E vai dormir. E aí, se você orou, mas você ainda não está num nível de... ou não está precisando de receber uma instrução, você vai ter um sonho, ou não, né? Mas de preferência que você fique livre disso daqui, ó. Que já é alguma coisa. O capítulo acaba aqui, mas a gente sempre faz uma brincadeira com o pessoal, né, Lindo? Provinha. Questão de interpretação do capítulo 38, que é para ver se vocês prestaram atenção ou se vocês não estavam, né? Como é que falou da Alessandro? Em desdobramento. A gente falou tanto em desdobramento e a palavra me fugiu. Segundo as explicações de Aniceto, por que a jovem encarnada não se lembraria integralmente das palavras de sua avó ao despertar do corpo físico? Opção A, porque os espíritos desencarnados não podem transmitir mensagens completas aos encarnados durante o sono. Opção B, porque o desprendimento durante o sono é apenas parcial e a jovem percebia mais as ideias e imagens mentais da avó do que as suas palavras propriamente ditas. Porque a avó preferiu comunicar-se apenas por símbolos, evitando qualquer diálogo direto com a neta, ou porque a jovem estava emocionalmente abalada e recusava inconscientemente os conselhos recebidos. A, B, C ou D? C. C, Arlindo? Eu fico entre a A e a B. É a B. É a B. É a B. Ela estava dormindo. Eu estava dormindo, né? Você estava em desprendimento, você estava em desdobramento, Arlindo. Ela não é que eu estava no banho. Mas assim, ali,
Então eu não ouvi direito. Não, vamos lá explicar, vai. Por que os espíritos... Por que os espíritos... não é... Veja bem, eu sempre faço uma pegadinha, porque assim, eu sempre faço as perguntas muito parecidas, as respostas, perdão, muito próximas. Então, por que os espíritos encarnados não podem transmitir mensagens completas aos encarnados durante o sono? Poder pode, tá? Eles podem, se quiser. E aqui tem um não, ó, porque os espíritos encarnados não podem. Eles podem se eles quiserem. E se a gente tiver percepção para tal. Entendeu? A neta estava pensando na avó, mas estava dormindo e Por exemplo, não é o meu caso, mas um médium que tem a possibilidade de... Estilo, por exemplo, Chico, que via espíritos. Ele várias vezes durante o sono, tem relatos no livro A Casa do Escritor, da Vera Marisneck, né, que é o antes a história de Patrícia, da Violetas na Janela. Antes de Violetas na Janela, que é o livro famoso, tem um livro anterior chamado A Casa do Escritor, que conta o começo da história de Patrícia. Nesse livro, ela vai conhecer uma faculdade no mundo espiritual voltada à literatura, para as pessoas aprenderem a escrever, para ela poder ter essa facilidade de se comunicar com a Vera, porque a Patrícia depois se comunicou com a Vera para trazer os livros, né? E numa dessas aulas que ela estava tendo, o Chico estava lá, em desdobramento. Mas com certeza o Chico não estava só ouvindo por pensamentos, ou ele só captou algumas coisas. Não, porque ele tinha uma facilidade, uma faculdade superior à nossa, então ele, com certeza, ele recebeu mensagens do mundo espiritual e gravou elas. No dia seguinte, quando ele acordou, ele lembrava de tudo. Nós não estamos nesse patamar ainda, né? Então, como o nosso desprendimento durante o sono é apenas parcial, no texto, o Aniceto fala muito disso, tanto a audição como a visão estão meio embaçadas, meio complicadas, a jovem só percebia as ideias e as imagens mentais da avó. Lembra que eu falei que era pela mente que a avó se comunicou com ela? Por isso que a B é a correta e a A não. E a C é que a questão dos símbolos, e por aí deve ter atrapalhado, enganado o Arlindo, porque a gente fala da cobra quebrada e da flor, que são 3 símbolos que a avó utilizou mentalmente na nieta, né? E aqui a última foi só para completar as 4, para não ficar só 3, né? Porque a jovem estava emocionalmente abalada e recusava inconscientemente os conselhos recebidos. Não, muito pelo contrário, no texto também fala que ela, em alguns momentos, ela até deitou o ombro, né, a cabeça no ombro da avó, ou seja, ela estava realmente tentando receber as informações de alguma forma, mas ela não estava lá por completo. O dobramento do sono é parcial para nós. Porque eu falei que era C por causa da cobra quebrando. Então, por isso que foi dos símbolos. Você foi traído pelo... que era do símbolo. Você foi traído. Não tem problema. Você já tem crédito, você acerta tantas. E para encerrar, né, para a gente entender bem esse capítulo, Aniceto explica que durante o sono comum, o desprendimento do espírito é fragmentário e as percepções do encarnado permanecem restritas. Assim, a jovem não ouvia e via tudo de forma completa, mas recebia principalmente as consolações e criações mentais da avó, recordando-se mais dos símbolos, a serpente e a flor, do que das palavras exatas. A ideia central do capítulo: durante o sono físico, o espírito continua ativo no plano espiritual, recebendo influências, ensinamentos e auxílio de acordo com a sua sintonia moral e mental. Por isso que a gente tem que orar, para que a gente possa ter uma sintonia mental mais elevada. E a moral mais elevada é durante o dia, né? O nosso dia, com as coisas que a gente faz, a gente eleva a nossa moral. O sono não representa a inatividade do espírito. Aliás, vocês lembram, né? Em nosso lar, mesmo em nosso lar, o espírito dormindo, ele também tinha desdobramento, porque o André Luiz, em sono, no mundo espiritual, foi visitar a mãe numa região mais elevada do que nosso lar. Então, mesmo enquanto espírito. O sono não representa a inatividade do espírito, ao contrário, ele possibilita um desprendimento parcial do corpo físico.
Nesse estado, os encarnados podem ser amparados por familiares desencarnados e benfeitores espirituais. As orientações recebidas nem sempre são lembradas literalmente ao despertar, mas seus efeitos permanecem na forma de conforto, coragem, inspiração e renovação interior. A comunicação entre os planos ocorre mais pela transmissão de pensamentos, sentimentos e imagens simbólicas do que por palavras propriamente ditas. Assim como existem reuniões e trabalhos espirituais voltados para o bem, também existem agrupamentos inferiores que favorecem obsessões, influências negativas e desequilíbrios. Por isso que a gente tem que orar para manter os nossos pensamentos elevados, para que a gente entre em sintonia com os espíritos voltados para o bem. E a qualidade das experiências espirituais durante o sono depende da condição moral e da sintonia mental de cada indivíduo. Isso aqui acaba repetindo, né? Vai chegar com zero. Deixa aí. E aqui um desenho para fixar aqui, ó. O sono físico é uma oportunidade de intercâmbio espiritual na qual o espírito permanece ativo e recebe influências benéficas ou prejudiciais conforme sua sintonia e preparação moral. Está aqui a nossa heroína Nieta dormindo, o espírito dela aqui, e ela tanto pode receber influenciação positiva, aliás, ela está voltada para a positiva, graças a Deus, né? Mas ela também pode receber influências prejudiciais, com as perturbações, medos, angústias, pensamentos negativos, obsessões, estagnação espiritual, ou as benéficas, a consolação, orientação, força para o bem, inspiração, crescimento espiritual. E aqui, não sei se dá para vocês lerem, eu vou falar para vocês. Como pensamos, sentimos e agimos durante o dia, determina as experiências que teremos durante o sono. Então, é durante o dia, o que pensamos, sentimos e agimos é o que determina nossas experiências durante o sono. E no próximo capítulo, a próxima quinta-feira, capítulo 39, o trabalho incessante que não acaba nunca. Quero agradecer a você que acompanhou a gente até agora, a vocês que estiveram aqui presentes conosco. Espero vocês novamente na próxima quinta-feira, se Deus quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Obrigado.